Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Grêmio porque, ufa, finalmente o Grêmio vence o São Paulo e até numa combinação de resultados manda. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio está longe do Z4, o Grêmio está livre do Z4, não tem mais rebaixamento depois da vitória sobre o São Paulo e também o empate do Bragantino com o Cruzeiro. O Renato Gaúcho voltou a atacar a imprensa na sua entrevista coletiva e, olha, deu até indícios de que vai ficar. Será? Vamos falar do jogo, sobre tudo que está acontecendo, sobre esse final de ano, de certa forma, melancólico do Grêmio na temporada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, gente, vencemos, isso é o mais importante, o Grêmio venceu, o Grêmio está livre do rebaixamento, já estaria praticamente, mas aí ainda teve uma combinação matemática que ajudou para que o Grêmio nessa rodada mesmo escapasse, o que é uma vergonha, né? A gente está falando de 2 rodadas para o fim do campeonato, só agora o Grêmio se livrou da condição matemática de rebaixamento, né? Só agora o Grêmio conseguiu escapar. Chegou a 44 pontos com a vitória sobre o São Paulo, e o Bragantino acabou empatando só com o Cruzeiro, ou seja, não tem chances matemáticas, o Grêmio tem até mais vitórias, né? O Grêmio tem uma condição interessante até de tabela hoje, né? Chegou a ser 10º em algum momento, mas justamente por conta desse empate, na verdade por conta da vitória do Vitória. O triunfo do Vitória, né? O Vitória venceu o Fortaleza, que grande vitória, grande campanha do Vitória, mas eu vou falar mais sobre Campeonato Brasileiro na sequência, mas o fato é que o Grêmio chegou a 44, subiu posições, é 11º e está 6 pontos hoje do Criciúma, que é o 17º, e aí, mesmo que eles vençam os seus 2 próximos jogos, o Grêmio perca os 2 próximos jogos, o Grêmio ainda terá vitórias a mais, então o Grêmio conseguiu aí a sua manutenção, a sua classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Pode beliscar ainda uma Sul-Americana, que eu acho que seria o ideal, né? Porque se ficar no limbo ali e não disputar nada, só uma Copa do Brasil, realmente vai ficar complicado. Se tiver a Sul-Americana e a Copa do Brasil no segundo semestre, mais o brasileiro, tá lindo. A gente tem calendário, tem uma capacidade de investimento aí que é grande, tem uma possibilidade de um título na temporada que vem, dependendo do que for acontecer, eu acho importante. Agora, falando especificamente do jogo, percebam que o Grêmio suou e sofreu para ganhar de um time praticamente em férias. A vitória do Botafogo na Libertadores, ela deu ao São Paulo a vaga direta para a Libertadores sem nenhum tipo de ameaça. Ou seja, se existia alguma coisa para o São Paulo buscar ainda no campeonato, ela foi extinta com a vitória do Botafogo. Porque aí, G6, vaga direta, o São Paulo entra, não é ameaçado pelo 7º colocado, tá lindo. E aí o São Paulo, cara, que já estava jogando de uma maneira desistente na temporada, em várias partidas, né? Então, poxa vida, depois dessa notícia do sábado, o domingo, né? O São Paulo entrou para cumprir tabela. E tem vários jogadores que estão cumprindo tabela ali, mas percebam, o Grêmio sofreu contra esse time. Primeiro tempo amassou. Primeiro tempo, realmente, o São Paulo chegou em situações muito esporádicas, o Grêmio teve a bola, o Grêmio marcou alto, o Grêmio forçou o erro do São Paulo, o Grêmio pressionou lá em cima e criou, assim, empilhou chances. Marcou 2 gols, um num belíssimo chute do Cristaldo, né, cruzado, sem chances para o Rafael, o outro numa jogada pelo lado direito, né, normalmente com o Soteldo, aí a bola acaba batendo no Juan, ex-Grêmio, e entrando no fundo do gol. Vários ex que poderiam aplicar a lei do ex aí, né, o Reinaldo no Grêmio, o Luciano no São Paulo, o Rafinha no São Paulo, o Alisson no São Paulo tinha o Ferreirinha, tinha vários, né? Mas enfim, aí o Grêmio abre o placar, faz o 2-0, dá uma tranquilidade maior, mas assim, eu conheço o Grêmio, você conhece o Grêmio? Esse Grêmio? O 2-0 não estava tranquilo não. É o resultado perigoso? Se tratando do Grêmio porque o Renato até disse que referiu isso no intervalo, né? Um gol do São Paulo devolvia o São Paulo para o jogo. E foi o que aconteceu. Um belíssimo gol do Luiz Gustavo, que fez um partidaço, inclusive, e aí acabou chutando cruzado, sem chances para o Marquezinho. E aí, cara, foi um Deus nos acuda até o final, porque um golzinho do São Paulo, imagina, deixaria o Grêmio com 42 pontos, sabe? Tipo assim, também seria um ponto importante nessa luta, assim, mas caramba, aí tem mais 2 jogos. E se não pontua contra o Vitória? E se não pontua contra o Corinthians? A gente não sabe. Olha o Corinthians aí com 7 vitórias seguidas, vai deixar para a última rodada?
Bom, o Grêmio não deixou. O Grêmio não deixou, o Grêmio resolveu. Não foi fácil. No segundo tempo, o Zubeldia percebeu que poderia buscar o empate e aí fez as suas trocas lá para ficar um pouco mais com a bola. Entrou o William Gomes pelo lado direito, entrou o Patrick Lanza lateral esquerdo, porque o Rafinha, né, jogou improvisado na lateral esquerda com o Igor Vinícius na direita e ele sofreu muito com os avanços do Soteldo por ali. E aí o Renato de novo, né, naquelas mexidas que não dá para entender, né, insiste no PP e no Edenilson, tirando os pontas, tirando os atacantes, né, o Soteldo e o Aravena. E aí você perde todo o poder de fogo, né? São jogadores mais marcadores, mais de posse de bola e você está sendo atacado pelo São Paulo, né? Você não tem nenhum tipo de escape. O Bright White muitas vezes ficou sendo esse cara, ele não é um velocista, né? Não botou o Arezzo, botou o Monsalve em determinado momento no lugar do Cristaldo, quase que o Monsalve, quase não, né? O Monsalve comete um pênalti que eu não sei se foi dentro ou fora da área, né? Se foi dentro da área, é pênalti. Se foi fora da área, era lance para vermelho. De qualquer forma, o VAR não chamou, o Grêmio escapou. Mas tem um pênalti do Luiz Gustavo, que ele joga o braço assim, tá junto ao corpo. Não, ele abre um pouquinho e ainda joga em direção à bola para interceptar um cruzamento. Seria pênalti também. O árbitro não marcou nem para um lado nem para o outro. Enfim, o Grêmio poderia ter, digamos, ter tido mais tranquilidade no jogo. E não teve porque o São Paulo é bom time, o Grêmio está numa falta de confiança danada, a torcida fez a sua parte, empurrou, deu um show. O Grêmio precisava ser nem que empurrado pela torcida, nem que com 0-0, nem que com pênalti que não foi. O Grêmio precisava ganhar esse jogo, ganhou e conseguiu escapar e agora pode pensar em 2025. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Porque o Renato, ele de novo, né, foi para a entrevista, não se arrependeu do que disse que foi mal interpretado, chamou as pessoas, né, de quem entendeu que ele tentou fazer algum tipo de ameaça burro, né, ou mal intencionado. A torcida, boa parte compra esse discurso porque odeia a imprensa, então quando o Renato ataca a imprensa, quando o Renato passa na zona mista e puxa o Vila Sante dizendo para ele não dar entrevista, a torcida aplaude, porque é isso. Se cria um inimigo que é a imprensa, como se a imprensa fosse responsável pelos resultados ruins, né, pelas escalações equivocadas nos jogos das Copas contra Fluminense e Corinthians. Parece que é só a imprensa, né? Que é a imprensa que fica insuflando, que é a imprensa que fica minando o trabalho do técnico. E assim, não vou passar pano, porque tem mau jornalista, aos montes. Tem cara que passa do ponto, tem cara que não honra a profissão, tem cara que falta com respeito com treinador e jogador. Dizer que o técnico tem que ser demitido ou vai embora, eu não acho que seja um desrespeito. Eu não acho legal, mas assim, é uma análise do trabalho. Agora, dizer que o técnico está ultrapassado, que o técnico não existe, sabe, que o jogador não joga nada, que o cara não sabe chutar uma bola, esse tipo de coisa, é uma linha que eu não sigo. Mas eu sei que tem muitos que seguem e eu acho ruim. Eu acho ruim porque a gente está falando ali de seres humanos, de profissionais. Eles ganham muito. Mas não adianta, né? Eles têm talento para estar lá. Você tem para estar lá? Eu não tenho. Então, assim, a gente tem que assistir e reverenciar. Os caras ganham por isso porque eles merecem. Agora, não justifica. Eu entendo que eles sofrem muita pancada, mas não justifica a maneira como o Renato revidou esse ataque, né, que ele acha que aconteceu. Ele falou que alguém chamou o Vila Sante de abobado. E aí ele ofendeu o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a ASEG, é similar, né, correspondente à ACESP aqui em São Paulo. O presidente da ASEG é o Rogério Amaral, que é um cara que trabalhou já na Band, na Record, na RBS TV, da afiliada da Globo, um cara que tem uma carreira, assim, né, o Rogério Amaral. E ele chamou o Rogério de débil mental. Inclusive fez uma acusação grave, dizendo que o torcedor, aquele que invadiu o Beira-Rio naquela confusão do jogo contra o Caxias com uma criança no colo, que ele conseguiu um cadastro na SEG, porque você precisa ter o cadastro para você poder perguntar, para você poder exercer o teu ofício como jornalista nos jogos e tudo mais. Segundo o Renato, é uma denúncia, né, de que esse cara tem a inscrição, ele tem o cadastro na SEG. Aí ele pergunta, e aí, quem é o delinquente? Ele usa palavras muito fortes, assim, o Renato. Pode me processar e tal. Depois o Renato fala assim, vocês acham que eu gosto dessa encrenca? Eu não sei, mas assim... Tá demais, né? Tá demais, não precisa disso, Renato. Não precisa. Não tenho nada contra a imprensa nacional. Meu problema é aqui na aldeia com alguns. Só que aí o Renato pega
É curioso, né? Porque ele diz que não ouve nada e tal. Mas aí ele pega, sei lá, alguma declaração de eu não sei quem sobre algum jogador dele e sobre o trabalho dele, ele fica pistola da vida, vai para a entrevista coletiva e dispara. O Renato precisa entender um negócio. O Renato é muito difícil, me parece, de ser assessorado, né? E ele tem um competente assessor de imprensa, ele tem pessoas à volta dele, e é muito difícil de assessorar o Renato, porque o Renato tem a personalidade dele, ele fala muitas vezes o que ele bem entende, mas eu acho que o Renato compra umas brigas desnecessárias, sabem por quê? Porque o Renato é uma figura nacional, né, treinando o Grêmio, um cara que tem o Rio como moradia, né, como habitat, dá para dizer assim. Todo mundo já treinou grandes clubes Brasil afora, jogou em clubes Brasil afora, volta e meia cotado para assumir a seleção brasileira, mesmo nos maus momentos. Tem sempre especulação dele treinar alguma equipe de Eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais e tal. Quando o Renato ele faz isso, na minha opinião, ele dá moral para um ou outro jornalista, porque ele disse que não era ninguém que estava ali na sala, não é todo mundo, são alguns poucos e tal. Ele fica insistindo numa tecla, numa briga que não vai levar a lugar nenhum e faz com que as entrevistas dele reverberem, repercutam no Brasil inteiro de uma forma extremamente negativa. Mas aí não pode bater, é só a gente tomar pancada. Não, tá bem, eu acho que. Eu sempre falo isso, cara, esse diálogo. Inclusive, a entrevista coletiva termina com uma pergunta do Gustavo Berton, meu amigo, que ele foi muito bem. Porque ali não é comum isso, tá? Normalmente a gente pergunta e passa o microfone. Ali ele debateu com o Renato. Renato, tem certeza? Você não se arrepende? Você acha realmente que foi mal interpretado? Sabe? E ele foi questionando assim, pô, você acha que é justo você atacar? Eu não vi ninguém fazer isso, não chegou até mim nenhum tipo de ofensa nesse sentido. O Berton argumentou muito com ele. Só que o Renato sabe, ele estava apegado a uma situação específica. E, cara, isso é muito pequeno, isso é muito pouco. E aí ele repercute, batendo em todo mundo, agredindo todo mundo. Então, assim, eu acho que o Renato precisa descansar, precisa parar um tempo, sabe? Depois ele segue a vida dele e o Grêmio também segue a vida dele sem o Renato. Mas, nessa entrevista, ele sempre fala, eu vou conversar, a gente vai ver, não tem nada definido ainda, aquela coisa toda. Mas aí depois, de novo, tá? Isso já aconteceu. O que falta você dar para o Grêmio e tal? Que recado você deixaria para o Grêmio? Ele fala, eu amo essa torcida, eu amo esse clube, por tudo que eu já fiz e tal. Declara todo o seu amor para o Grêmio, entende o torcedor que às vezes vai... Aí fala que às vezes, né, é influenciado pela imprensa, mas o torcedor vai, eu me coloco no lugar deles, na falta do resultado eu também teria vaiado, não sei o quê, meio que entende o torcedor, deu uma baixada de bola. E aí, perguntado sobre o que faltou ele dar ao Grêmio, o que ele gostaria de ainda dar para o Grêmio, ele quer essa figura máxima na história do clube, né? E ele disse, mais títulos. Opa! Mais títulos. Aí me pegou, porque assim, se ele quer dar mais títulos, quer dizer que ele não quer parar por aí, quer dizer que ele quer continuar. E a gente sabe que o Antônio Brum, que até deu entrevista depois, e o presidente Alberto Guerra, eles têm um apreço pelo Renato. O Renato é difícil, né? O Renato, ele seduz, né? Ele tem um jeito cativante, ele é o maior ídolo do clube, e eles gostam, assim, o Guerra e o Brum, eles têm um respeito e uma admiração pelo Renato. O Brum eu nem sei se vai ficar, né, o Antônio Brum. Tem uma questão familiar aí, né, um compromisso familiar, né, um filho pequeno, o cara tem que se dedicar muito ali e tal, então eu acho que pode ser que ele acabe saindo. Mas ele foi questionado sobre isso, também ficou em cima do muro. Não, a gente não conversou ainda, não sei o quê, tá. Então, assim, me dá indícios, pode ser que ele não fique, tá? Eu acho que até a tendência é não ficar. Mas às vezes, quando ele faz isso, eu fico na dúvida. Porque, sei lá, porque ele fala, daqui a pouco a gente se acerta, senta com o presidente, conversa. E se sentar com o presidente e disser que quer ficar, acabou, ele fica. Então, não descartem o Renato para o ano que vem. Eu ainda acho que ele vai sair, porque seria o melhor a fazer, por tudo que ele está vivendo e passando, e sabe, e de uma forma muito enérgica, muito desmedida, desproporcional, eu acho que seria o ideal. Mas, não sei, né? Não sei. Renato e Grêmio, a gente nunca sabe quando será o fim. E dentro de um planejamento, né, de investir mais no futebol, porque esse ano
né, foi um pouco abaixo, e teve a questão da enchente também, que eu não tiro de contexto. Eu acho que realmente atrapalhou. Eu não acho que tenha sido a responsável, especialmente quando o Grêmio volta, joga em casa, tá tudo seco lá, então aí ali são decisões do técnico. E aí você vai colocar na conta da enchente também, aí eu acho injusto. Mas enfim, acho que o Grêmio precisa olhar para frente, precisa pensar a sua vida sem o Renato. A questão é, ele também quer pensar a sua vida sem o Grêmio ou ele quer continuar? Se ele quiser continuar, ele continua. Vamos lá, vamos comentar e tudo que vai acontecer nos próximos dias aí. Você, comenta aqui também, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!